No decorrer do tempo, fizeram-se as primeiras observações de regularidade e conformidade à lei nos fenômenos naturais e, com isso, as forças da natureza perderam seus traços humanos. O desamparo do homem, porém, permanece, e junto com ele seu anseio pelo Pai e pelos deuses. Estes mantêm sua tríplice missão: exorcizar os terrores da natureza, reconciliar os homens com a crueldade do destino, particularmente a que é demonstrada na morte, e compensá-los pelos sofrimentos e privações que uma vida civilizada em comum lhes impõe. Contudo, dentro dessas funções há um deslocamento gradual de ênfase. Observou-se que os fenômenos da natureza se desenvolviam automaticamente de acordo com as necessidades internas. Indubitavelmente, os deuses eram os senhores da natureza, haviam-na disposto para ser como era e agora podiam deixá-la por sua própria conta. Apenas ocasionalmente, no que se conhece como milagres, intervinham eles em seu curso, como para tornar claro que não haviam abandonado nada de sua esfera original de poder. Com referência à distribuição dos destinos, persistia a desagradável suspeita de que a perplexidade e o desamparo da raça humana não podiam ser remediados. Era aqui que os deuses se mostravam aptos a falhar. Se eles próprios haviam criado o destino, então seus desígnios deviam ser considerados inescrutáveis. Alvoreceu a noção, no povo mais bem dotado da antiguidade, de que Moira, o destino alçava-se acima dos deuses e que, mesmo estes, tinham seus próprios destinos. E quanto mais autônoma a natureza se tornava, e quanto mais os deuses se retiravam dela, com mais seriedade todas as expectativas se dirigiam para a terceira função deles, ou seja, mais a moralidade tornou-se o seu verdadeiro domínio. Ficou sendo então tarefa dos deuses nivelar os defeitos e os males da civilização, assistir os sofrimentos que os homens infligem uns aos outros em sua vida em conjunto e vigiar o cumprimento dos preceitos da civilização a que os homens obedecem de modo tão imperfeito. Esses próprios preceitos foram creditados com uma origem divina, foram elevados além da sociedade humana e estendidos à natureza e ao universo. Foi assim que se criou um cadebal de ideias, nascido da necessidade que tem o homem de tornar tolerável seu desamparo e construído com o material das lembranças do desamparo de sua própria infância e da infância da raça humana. Pode-se perceber claramente que
A posse dessas ideias o protege em 2 sentidos contra os perigos da natureza e do destino e contra os danos que o ameaçam por parte da própria sociedade humana. Reside aqui a essência da questão. A vida neste mundo serve a um propósito mais elevado. Indubitavelmente não é fácil adivinhar qual ele seja, mas, de certo, significa um aperfeiçoamento da natureza do homem. É provavelmente a parte espiritual deste, a alma, que, no decurso do tempo tão lenta e relutante, se desprendeu do corpo que constitui o objeto desta elevação e exaltação. Tudo o que acontece nesse mundo constitui expressão das intenções de uma inteligência superior para conosco, inteligência que, ao final, embora seus caminhos e desvios sejam difíceis de acompanhar, ordena tudo para o melhor, isto é, torna-o desfrutável por nós. Sobre cada um de nós vela uma providência benevolente que só, aparentemente, é severa e que não permitirá que nos tornemos um joguete das forças poderosas e impiedosas da natureza. A própria morte não é uma extinção, não constitui um retorno ao inanimado, inorgânico, mas o começo de um novo tipo de existência que se acha no caminho da evolução para algo mais elevado. E olhando na outra direção, essa visão anuncia que as mesmas leis morais que nossas civilizações estabeleceram governam também o universo inteiro, com a única diferença de serem mantidas por uma Corte Suprema de Justiça incomparavelmente mais poderosa e harmoniosa. Ao final, todo bem é recompensado e todo mal punido, senão, na realidade, sob esta forma de vida, pelo menos em existências posteriores que se iniciaram após a morte. Assim, todos os terrores, sofrimentos e asperezas da vida estão destinados a se desfazer. A vida após a morte, que continua a vida sobre a terra, exatamente como a parte invisível do espectro se une à parte visível, nos conduz à perfeição que talvez tenhamos deixado de atingir aqui. E a sabedoria superior que dirige esse curso das coisas, a bondade infinita que nela se expressa, a justiça que nela atinge seu objetivo, são os atributos dos seres divinos que também nos criaram. E ao mundo como um todo, ou melhor, de um ser divino no qual, em nossa civilização, todos os deuses da antiguidade foram condensados. O povo que pela primeira vez alcançou êxito em concentrar assim os atributos divinos, não ficou pouco orgulhoso de seu progresso. Descerrara à vista o Pai que sempre se achara oculto por detrás de toda a figura divina como seu núcleo. Fundamentalmente, isso constituía um retorno aos primórdios históricos da ideia de Deus. Agora que este era
uma figura isolada, as relações do homem com ele podiam recuperar a intimidade e a intensidade do relacionamento do filho com o pai. Mas, já que se fizera tanto pelo próprio pai, desejava-se obter uma recompensa, ou pelo menos ser o seu filho bem-amado, seu povo escolhido. Muito mais tarde, a piedosa América reivindicou ser o próprio país de Deus e, com referência a uma das formas pelas quais os homens adoram a divindade, essa reivindicação é indubitavelmente válida. As ideias religiosas acima resumidas naturalmente passaram por um longo processo de desenvolvimento e diversas civilizações a elas aderiram em diversas fases. Isolei uma dessas fases que corresponde aproximadamente à forma final assumida por nossa atual civilização branca e cristã. É fácil perceber que nem todas as partes desse quadro concordam igualmente bem umas com as outras, que nem todas as perguntas que têm premência de resposta recebem, e que é difícil pôr de lado a contradição da experiência cotidiana. Não obstante, tal como são, essas ideias religiosas no sentido mais amplo, são prezadas como o mais precioso bem da civilização, como a coisa mais preciosa que ela tem a oferecer a seus participantes. São muito mais altamente prezados do que todos os artifícios para conquistar tesouros da terra, prover os homens com o sustento, evitar suas doenças e assim por diante. As pessoas sentem que a vida não seria tolerável se não ligassem a essas ideias o valor que é para elas reivindicado. E é aqui que surge a questão: o que são essas ideias à luz da psicologia? De onde derivam a estima em que são tidas e, para dar mais um tímido passo, qual é seu valor real? Subtítulo 4: uma investigação que progride como um monólogo sem interrupção não está inteiramente livre de perigos. Facilmente fica-se tentado a pôr de lado pensamentos que nela ameaçam irromper, e em troca fica-se com uma sensação de incerteza que, no final, se tenta manter submissa por uma decisão radical. Imaginarei, portanto, que tenho um opositor que acompanha meus argumentos com desconfiança, e aqui e ali permitirei que interponha algumas observações. Escuto-o dizer: você empregou repetidamente as expressões a civilização cria essas ideias religiosas. A civilização as coloca à disposição de seus participantes. Há nisso algo que me soa estranho. Não posso dizer por que razão, mas não soa tão natural quanto dizer que a civilização dos produtos do trabalho ou sobre os direitos referentes às mulheres e crianças. Ainda assim, penso que se justifica expressar-me dessa maneira.
tentei demonstrar que as ideias religiosas surgiram da mesma necessidade de que se originaram todas as outras realizações da civilização, ou seja, da necessidade de defesa contra a força esmagadoramente superior da natureza. A isso acrescentou-se um segundo motivo, o impulso a retificar as deficiências da civilização, que se faziam sentir penosamente. Ademais, é especialmente apropriado dizer que a civilização fornece ao indivíduo essas ideias porque ele já as encontra lá. São-lhe presenteadas já prontas e ele não seria capaz de descobri-las por si próprio. Aquilo em que ele está ingressando constitui a herança de muitas gerações e ele a assume tal como faz com a tabuada de multiplicar, a geometria e outras coisas semelhantes. Há na realidade uma diferença nisso, mas ela reside em outro lugar e ainda não posso examiná-la. A sensação de estranheza que você menciona talvez se deva em parte ao fato de esse corpo de ideias religiosas ser geralmente apresentado como revelação divina. Contudo, essa própria apresentação faz parte do sistema religioso e ignora inteiramente o desenvolvimento histórico conhecido dessas ideias e suas diferenças em épocas e civilizações diferentes. Temos aqui outro ponto que me parece ser mais importante. Você argumenta que a humanização da natureza deriva da necessidade de pôr fim à perplexidade e ao desamparo do homem frente às suas forças temíveis de entrar em relação com elas e, finalmente, de influenciá-las, mas uma motivação desse tipo parece supérflua. O homem primitivo não tem escolha, não dispõe de outra maneira de pensar. É-lhe natural, algo inato, por assim dizer, projetar exteriormente sua existência para o mundo e encarar todo o acontecimento que observa como manifestação de seres que, no fundo, são semelhantes a ele próprio. É seu único método de compreensão e, de modo algum, trata-se de algo auto-evidente, mas pelo contrário de uma coincidência notável que, cedendo assim à sua disposição natural, consegue satisfazer uma de suas maiores necessidades. Não acho isso tão notável. Imagina você que o pensamento não possui motivos práticos, que é simplesmente a expressão de uma curiosidade desinteressada? Isso certamente é algo muito improvável. Acredito antes que quando o homem personifica as forças da natureza está, mais uma vez, seguindo um modelo infantil. Ele aprendeu das pessoas de seu primeiro ambiente que a maneira de influenciá-las é estabelecer um relacionamento com elas.
Assim, mais tarde, tendo o mesmo fim em vista, trata tudo mais com que se depara da mesma maneira, porque tratou aquelas pessoas. Assim, não contradigo sua observação descritiva. É de fato natural ao homem personificar tudo o que deseja compreender, a fim de posteriormente controlá-lo. A dominação psíquica como preparação para a dominação física, mas forneço, além disso, um motivo e uma gênese para essa peculiaridade do pensar humano. Mas ainda há um terceiro ponto. Você tratou anteriormente da origem da religião em seu livro Totem e Tabu, 1912 até 13. Lá, porém, ela aparecia sob uma luz diferente. Tudo era o relacionamento filho-pai. Deus era o Pai exaltado e o anseio pelo Pai constituía a raiz da necessidade de religião. Desde então, segundo parece, você descobriu o fator da fraqueza e do desamparo humanos, ao qual, na verdade, o principal papel na formação da religião é, geralmente, atribuído, e agora transpõe tudo que foi, outrora, o complexo paterno, em função do desamparo. Posso lhe pedir que explique essa transformação? Com prazer. Estava esperando este convite. Contudo, trata-se realmente de uma transformação? Em Totem e Tabu, não era meu propósito explicar a origem da religião, mas apenas do totemismo. Poderá você, segundo qualquer dos pontos de vista que lhes são conhecidos, explicar o fato de que a primeira forma pela qual a divindade protetora se revelou aos homens teve de ser a de um animal, que tenha havido uma proibição contra matar e comer esse animal, e que, não obstante, o costume solene tenha sido matá-lo e comê-lo comunalmente uma vez por ano. É exatamente isso que acontece no totemismo, e dificilmente tem propósito argumentar se o totemismo deve ser chamado de religião. Ele possui vinculações estreitas com as posteriores religiões de deuses. Os animais totêmicos tornam-se os animais sagrados dos deuses e as mais antigas, mas fundamentais restrições morais. Travessão. As proibições contra o assassinato e o incesto, travessão, originam-se do totemismo. Aceite você ou não as conclusões de Totem e Tabu, espero que admita que uma série de fatos notáveis e desvinculados são nele reunidos num todo coerente. A questão de saber por que, a longo prazo, o Deus animal não bastou e foi substituído por um Deus humano, mal foi abordada em Totem e Tabu, e outros problemas concernentes à formação da religião não foram, de modo algum, mencionados no livro.
Considera você uma limitação desse tipo a mesma coisa que uma negação? Meu trabalho constitui um bom exemplo do isolamento estrito da contribuição específica que o exame psicanalítico pode efetuar quanto à solução do problema da religião. Se agora estou tentando acrescentar a outra parte menos profundamente oculta, acho que você não deveria me acusar de estar me contradizendo, tal como antes me acusou de ser unilateral. Naturalmente, é meu dever apontar os vínculos de união entre o que disse antes e o que apresento agora, entre os motivos manifestos entre o complexo paterno e o desamparo e a necessidade de proteção do homem. Essas vinculações não são difíceis de encontrar. Consistem na relação do desamparo da criança com o desamparo do adulto, que a continua de maneira que, como era de esperar, os motivos para a formação da religião que a psicanálise revela agora mostram ser os mesmos que a contribuição infantil aos motivos manifestos. Transportemo-nos para a vida mental de uma criança. Você se recorda da escolha de objeto de acordo com o tipo analítico, ligação, de que fala a psicanálise. A libido segue aí os caminhos das necessidades narcísicas e liga-se aos objetos que asseguram a satisfação dessas necessidades. Desta maneira, a mãe que satisfaz a fome da criança torna-se seu primeiro objeto amoroso e, certamente, também sua primeira proteção contra todos os perigos indefinidos que a ameaçam no mundo externo. Sua primeira proteção contra a ansiedade, podemos dizer. Nessa função de proteção, a mãe é logo substituída pelo pai, mais forte, que retém essa posição pelo resto da infância. Mas a atitude da criança para com o pai é matizada por uma ambivalência peculiar. O próprio pai constitui um perigo para a criança, talvez por causa do relacionamento anterior dela com a mãe. Assim, ela o teme tanto quanto anseia por ele e o admira. As indicações dessa ambivalência na atitude para com o pai estão profundamente impressas em toda religião, tal como foi demonstrado em Totem e Tabu. Quando o indivíduo em crescimento descobre que está destinado a permanecer uma criança para sempre, que nunca poderá passar sem proteção contra estranhos poderes superiores, empresta a esses poderes as características pertencentes à figura do Pai. Cria para si próprio os deuses a quem teme, a quem procura propiciar e a quem, não obstante, confia sua própria proteção. Assim, seu anseio por um pai constitui um motivo idêntico à sua necessidade de proteção contra as consequências de sua debilidade humana. É a defesa contra
o desamparo infantil que empresta suas feições características à reação do adulto ao desamparo que ele tem de reconhecer. Travessão. Reação que é exatamente a formação da religião, mas não é minha intenção levar mais adiante a investigação do desenvolvimento da ideia de Deus. Aquilo em que aqui estamos interessados é o corpo acabado das ideias religiosas, tal como transmitido pela civilização ao indivíduo. Subtítulo 5. Retomemos o fio de nossa investigação. Qual é, então, a significação psicológica das ideias religiosas e sob que título devemos classificá-las? A pergunta, de modo algum, é fácil de ser imediatamente respondida após rejeitar uma série de formulações. Nos fixaremos na que se segue. As ideias religiosas são ensinamentos e afirmações sobre fatos e condições da realidade externa ou interna que nos dizem algo que não descobrimos por nós mesmos e que reivindicam nossa crença, visto nos fornecerem informações sobre o que é mais importante e interessante para nós na vida. Elas são particular e altamente prezadas. Quem quer que nada conheça a respeito delas é muito ignorante, e todos que as tenham acrescentado a seu conhecimento podem considerar-se muito mais ricos. Existem naturalmente muitos ensinamentos desse tipo sobre as mais variadas coisas do mundo. Toda lição escolar está cheia deles. Consideremos a geografia. É-nos dito que a cidade de Constança fica sobre o Bodense, Bodenssee. Uma canção estudantil acrescenta: se não acredita, vá lá e veja. Suponhamos que eu estivesse lá e que pude confirmar que de fato aquela encantadora cidade fica à beira de uma vasta extensão de água chamada de Bodense por todos os que vivem em torno dela. Então me convenci totalmente da correção daquela afirmação geográfica. Com respeito a isso, recordo-me de outra experiência bastante notável. Já era homem maduro quando pela primeira vez me encontrei sobre a colina de Acrópole em Atenas, entre as ruínas do templo, contemplando o mar azul. Uma sensação de espanto mesclava-se à minha alegria. Ela parecia dizer, abre aspas, então é realmente verdade, tal como aprendemos na escola, fecha aspas. Quão superficial e fraca deve ter sido a crença que então adquirira na verdade real do que ouvira, se agora podia ficar tão espantado.
Não darei, porém, demasiada ênfase ao significado dessa experiência, pois meu espanto poderia ter tido outra explicação que não me ocorreu na ocasião e que é de natureza inteiramente subjetiva, nada tendo a ver com caráter especial do lugar. Todo ensinamento como este, então, exige uma crença em seu conteúdo, mas não sem produzir fundamentos para sua reivindicação. Esses ensinamentos são apresentados como o resultado resumido de um processo mais extenso de pensamento, baseado na observação e, de certo, também em inferências. Se alguém desejar passar por esse processo, em vez de aceitar seu resultado, eles lhe mostrarão como fazê-lo. Ademais, é-nos dada sempre em acréscimo a fonte do conhecimento que é por eles transmitido. Quando essa fonte não é autoevidente, como no caso das afirmações geográficas. Por exemplo, a Terra tem a forma de uma esfera. As provas aduzidas para isso são o experimento do pêndulo de Foucault, o comportamento do horizonte e a possibilidade de circunnavegá-la, visto ser impraticável, como qualquer pessoa interessada percebe, enviar crianças em idade escolar numa viagem em redor do mundo. Satisfazemo-nos em permitir que o que é ensinado na escola seja aceito com confiança. Sabemos, no entanto, que a via para a aquisição de uma convicção pessoal permanece aberta. Tentemos aplicar o mesmo teste aos ensinamentos da religião. Quando indagamos em que se funda sua reivindicação a ser acreditada, deparamo-nos com 3 respostas que se harmonizam de modo excepcionalmente mal umas com as outras. Em primeiro lugar, os ensinamentos merecem ser acreditados porque já o eram por nossos primitivos antepassados. Em segundo, possuímos provas que nos foram transmitidas desde esses mesmos tempos primevos. Em terceiro, é totalmente proibido levantar a questão de sua autenticidade em épocas anteriores. Uma tal presunção era punida com os mais severos castigos, e ainda hoje a sociedade olha com desconfiança para qualquer tentativa de levantar novamente a questão. Esse terceiro ponto está fadado a despertar nossas mais fortes suspeitas. Afinal de contas, uma proibição desse tipo só pode ter uma razão, que a sociedade se acha bastante cônscia da insegurança da reivindicação que faz em prol de suas doutrinas religiosas. Caso contrário, de certo, estaria pronta a colocar os dados necessários à disposição de quem quer que desejasse chegar à convicção. Assim sendo,
é com uma sensação de desconfiança difícil de apaziguar que passamos ao exame dos outros dois fundamentos de prova. Temos que acreditar porque nossos antepassados acreditaram, mas nossos ancestrais eram muito mais ignorantes do que nós. Acreditavam em coisas que hoje não nos é possível aceitar. E ocorre-nos a possibilidade de que as doutrinas da religião possam pertencer também a essa classe. As provas que nos legaram estão registradas em escritos que eles próprios trazem todos os sinais de infidedignidade. Estão cheios de contradições, revisões e falsificações, e mesmo onde falam de confirmações concretas, elas próprias acham-se inconfirmadas. Não adianta muito asseverar que suas palavras ou, inclusive, apenas seu conteúdo se originam da revelação divina, porque essa asserção, ela própria, uma das doutrinas cuja autenticidade está em exame, e nenhuma proposição pode ser prova de si mesma. Chegamos assim à singular conclusão de que, de todas as informações proporcionadas por nosso patrimônio cultural, as menos autenticadas constituem precisamente os elementos que nos poderiam ser da maior importância, ter a missão de solucionar os enigmas do universo e nos reconciliar com os sofrimentos. Não poderíamos ser levados a aceitar algo de tão pouco interesse para nós quanto o fato de as baleias darem à luz filhotes, em vez de porem ovos, se não se pudesse apresentar provas melhores do que isso. Esse estado de coisas é, em si próprio, um problema psicológico bastante notável, e que ninguém imagine que o que declarei a respeito da impossibilidade de provar a verdade das doutrinas religiosas contenha algo de novo. Isso já foi sentido em todas as épocas e, indubitavelmente, também pelos ancestrais que nos transmitiram esse legado. Muitos deles provavelmente nutriram as mesmas dúvidas que nós, mas a pressão a eles imposta foi forte demais para que se atrevessem a expressá-la, e, visto que incontáveis pessoas foram atormentadas por dúvidas semelhantes e se esforçaram por reprimi-las por acharem que era seu dever acreditar, muitos intelectos brilhantes sucumbiram a esse conflito e muitos caracteres foram prejudicados pela transigência com que tentaram encontrar uma saída para ele. Se todas as provas apresentadas em prol da autenticidade dos ensinamentos religiosos se originam do passado,
É natural que se passe o olhar em volta e se veja se o presente, sobre o qual é mais fácil formar julgamentos, não será capaz de fornecer provas desse tipo. Se por esse meio alcançássemos êxito em liberar da dúvida mesmo uma parte isolada do sistema religioso, a sua totalidade ganharia imensamente em credibilidade. Os processos dos espiritualistas vêm a nosso encontro nesse ponto. Eles estão convencidos da sobrevivência da alma individual e procuram demonstrar-nos para, além de qualquer dúvida, a verdade dessa doutrina religiosa. Lamentavelmente, não conseguem refutar o fato de o aparecimento e as palavras dos espíritos serem simplesmente produtos de sua própria atividade mental. Invocaram os espíritos dos maiores homens e dos mais eminentes pensadores, mas todos os pronunciamentos e informações que deles receberam foram tão tolos e tão deploravelmente sem sentido que neles nada se pôde encontrar de crível, exceto a capacidade dos espíritos em se adaptarem ao círculo de pessoas que os conjuraram. Devo agora mencionar duas tentativas que foram feitas, travessão, ambas as quais transmitem a impressão de serem esforços desesperados, travessão, para fugir ao problema. Uma de natureza violenta é antiga, a outra sutil e moderna. A primeira é o credo quia absurdum, do primeiro padre da Igreja. Sustenta que as doutrinas religiosas estão fora da jurisdição da razão, travessão, acima dela. Sua verdade deve ser sentida interiormente e não precisam ser compreendidas, mas esse credo só tem interesse como autoconfissão, como declaração autorizada, não possui força obrigatória. Devo ser obrigado a acreditar em todos os absurdos? E caso não, porque nesse em particular, acima da razão, não há tribunal a que apelar. Se a verdade das doutrinas religiosas depende de uma experiência interior que dá testemunho dessa verdade, o que se deve fazer com as muitas pessoas que não dispõem dessa rara experiência? Pode-se exigir que todo homem utilize o dom da razão de que é possuidor, mas não se pode erigir, com base num motivo que existe apenas para poucos, uma obrigação que se aplique a todos. Se determinado homem obteve uma convicção inabalável a respeito da verdadeira realidade das doutrinas religiosas, a partir de um estado de êxtase que o comoveu profundamente, que significação isso tem para os outros? A segunda tentativa é efetuada pela filosofia do como se, que assevera que nossa atividade de pensamento inclui grande número de
hipóteses cuja falta de fundamento e até mesmo absurdeza compreendemos perfeitamente. São chamadas de ficções, mas, por várias razões práticas, temos de nos comportar como se nelas acreditássemos. Tal é o caso das doutrinas religiosas, devido à sua incomparável importância para a manutenção da sociedade humana. Essa linha de argumentação não se afasta muito do credo qui absurdum, mas penso que a exigência feita pelo argumento do como se é uma exigência que só o filósofo pode apresentar. Um homem cujo pensar não se acha influenciado pelos artifícios da filosofia nunca poderá aceitá-la. Na opinião de tal homem, a admissão de que algo é absurdo ou contrário à razão não deixa mais nada a ser dito. Não se pode esperar dele que, precisamente, ao tratar de seus interesses mais importantes, abra mão das garantias que exige para todas as suas atividades comuns. Lembro-me de um de meus filhos que se distinguia em idade precoce por uma positividade particularmente acentuada. Quando estava sendo contada às crianças uma história de fadas e todas as escutavam com embevecida atenção, ele se lamentava e perguntava: essa história é verdadeira? Quando se respondia que não, afastava-se com um olhar de desdém. Podemos esperar que dentro em breve as pessoas se comportem da mesma maneira para com os contos de fadas da religião, a despeito de tudo o que o como se advoga. Atualmente, porém, elas ainda se conduzem de modo inteiramente diferente e, em tempos passados, as ideias religiosas, a despeito de sua incontrovertível falta de autenticidade, exerceram a mais forte influência possível sobre a humanidade. Trata-se de um novo problema psicológico. Devemos perguntar onde reside a força interior dessas doutrinas e a que devem sua eficácia, independente como é do reconhecimento pela razão. Subtítulo 6. Acho que preparamos suficientemente o caminho para uma resposta a ambas as perguntas. Ela será encontrada se voltarmos nossa atenção para a origem psíquica das ideias religiosas. Estas proclamadas como ensinamentos não constituem precipitados de experiência ou resultados finais de pensamento. São ilusões, realizações dos mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade. O segredo de sua força reside na força desses desejos. Como já sabemos, a impressão terrificante de desamparo na infância despertou a necessidade de proteção.
travessão, de proteção através do amor, travessão, a qual foi proporcionada pelo Pai, o reconhecimento de que esse desamparo perdura através da vida, tornou necessário aferrar-se à existência de um Pai, dessa vez, porém, um Pai mais poderoso. Assim, o governo benevolente de uma providência divina mitiga nosso temor dos perigos da vida. O estabelecimento de uma ordem moral mundial assegura a realização das exigências de justiça que com tanta frequência permaneceram irrealizadas na civilização humana, e o prolongamento da existência terrena numa vida futura fornece a estrutura local e temporal em que essas realizações de desejos se efetuarão. As respostas aos enigmas que tentam a curiosidade do homem, tais como a maneira pela qual o universo começou ou a relação entre corpo e mente, são desenvolvidas em conformidade com as suposições subjacentes a esse sistema. Constitui alívio enorme para a psique individual se os conflitos de sua infância que surgem do complexo paterno, travessão, conflitos que nunca superou inteiramente, travessão, são dela retirados e levados a uma solução universalmente aceita. Quando digo que todas essas coisas são ilusões, devo definir o significado da palavra. Uma ilusão não é a mesma coisa que um erro, tampouco é necessariamente um erro. A crença de Aristóteles de que os insetos se desenvolvem do esterco, crença a que as pessoas ignorantes ainda se aferram, era um erro, assim como a crença de uma geração anterior de médicos de que as tábuas dorsais constituem resultado de excessos sexuais. Seria incorreto chamar esses erros de ilusões. Por outro lado, foi uma ilusão de Colombo acreditar que descobriu um novo caminho marítimo para as Índias. O papel desempenhado por seu desejo nesse erro é bastante claro. Pode-se descrever como ilusão a asserção feita por certos nacionalistas de que a raça indo-germânica é a única capaz de civilização, ou a crença que só foi destruída pela psicanálise de que as crianças são criaturas sem sexualidade. O que é característico das ilusões é o fato de derivarem de desejos humanos. Com respeito a isso, aproximam-se dos delírios psiquiátricos, mas deles diferem também, à parte a estrutura mais complicada dos delírios. No caso destes, enfatizamos como essencial o fato de eles se acharem em contradição com a realidade. As ilusões não precisam ser necessariamente falsas, ou seja, irrealizáveis ou em contradição com a realidade. Por exemplo, uma moça de classe média pode ter a ilusão de que um príncipe aparecerá e se casará com ela. Isso é possível, e certos casos assim já ocorreram.
Que o Messias chegue e funde uma idade de ouro é muito menos provável. Classificar-se essa crença como ilusão ou como algo análogo a um delírio dependerá da própria atitude pessoal. Exemplos de ilusões que mostraram ser verdadeiras não são fáceis de encontrar, mas a ilusão dos alquimistas de que todos os metais podiam ser transformados em ouro poderia ser um deles. O desejo de possuir uma grande quantidade de ouro, tanto ouro quanto possível, foi, é verdade, em grande parte arrefecido por nosso conhecimento atual dos fatores determinantes da riqueza, mas a química não mais encara a transmutação dos metais em ouro como impossível.